Essa é uma parte que quando a gente olha as histórias no Brasil, por exemplo, principalmente as histórias em português e tudo mais, não sei se também estou falando uma besteira aqui, mas não é uma coisa que eu vejo com tanta frequência, Sim. muita fantasia. Né? Talvez mais na questão da infância, uma Que coisa a mais gente tinha lúdica. Castelo rá tinha Mundo da Sim, Lua, né? Eu acho que a gente exato. foi muito Nessa, sortudo de ser dessa nossa, época, total, inclusive. total. Nessa área, sim, a parte de fantasia. Sim. Mas eu digo a parte de uma fantasia mais adulta, assim, não me entendam quando eu falo adulta, por favor. Né? Não é não é tão comum assim. Eu nunca refleti sobre isso, então eu vou fazer um exercício agora, tá? Ok. Não é baseado em nenhuma tese, é baseado no que eu tô Bem, pensando agora. Eu acho que a gente, no audiovisual, a gente é formado muito pela cultura da novela, né? E a novela sempre teve narrativas mais pé no chão mesmo, né? Porque eu acho que a novela combina duas coisas que eu acho que engajam muito com a audiência brasileira, que é a identificação e a aspiração. Então, na novela tem sempre um núcleo aspiracional que mora lá na cobertura, em Copacabana, e nanana, então, tipo, nossa, quero muito isso aqui nessas pessoas. E tem sempre o núcleo, tipo, gente que nem a gente, que são as pessoas que a gente se identifica. E eu acho que, puxando um pouco, isso vem também da nossa base de literatura, né? Se você pega, assim, eu acho que a gente tem... Acho que os nossos grandes, os nossos, né, maiores escritores, você pega, por exemplo, né, Machado de Assis, até Clarice Lispector, que também trabalha muito com a realidade, mas é muito calcado nesse observacional, né, da gente olhar essa nossa sociedade e como a gente passar isso para uma boa história. E eu acho que isso acontece, ainda mais profundo, gente, eu posso estar viajando, mas eu estou só fica tentando tranquilo. elaborar, mas eu acho que isso acontece porque a gente tem uma história mesmo muito rica como população, né? Desde que os portugueses chegaram, desde antes, né, dos povos Sim. originários que já estavam aqui, tinham as próprias histórias, e aí combina com esses europeus malucos e, né, dominador que chegaram, e aí juntou mais um monte de imigrante, os imigrantes que vieram depois, então eu acho que tudo isso criou um caldo de cultura mesmo tão grande que, nossa, falar da nossa realidade é quase tão especial quanto falar de Star Wars, assim, né? Eu acho que tem um pouco... Mas voltando um pouco, eu acho que, principalmente para o audiovisual, é porque a nossa cultura de produção está muito calcada na novela. E faz todo sentido, né? Porque quando a gente ouve falar com muitos amigos de fora do país, falam sobre as novelas brasileiras, Sim, né? que Que são são ótimas, famosas. são as melhores do mundo, né? São muito reconhecidas. Eu me recordo uma vez que eu tava fazendo um mochilão na Romênia. E eu tava com um amigo meu e tinha um pessoal lá, a gente ficava em hostel, né? E tinha um pessoal que trabalhava no hostel que assistia a Avenida Brasil, Ah, que né? legal. E por incrível que pareça, a pessoa, a moça que tinha lá, eu não vou lembrar o nome, né? Que a gente conheceu só no dia lá, e ela conseguia até entender mais ou menos o que a gente falava. Porque acredito que ela devia Sim. ver legendado, acredito eu.